Bom dia, meninas. A gente vai fazer uma pequena revisão das aulas 1 a 8 de Sociologia da Educação. Para iniciar, a gente precisa localizar a sociologia, né, na história da humanidade. Ela é uma ciência nova, ela surgiu no século XIX e ela veio de encontro aos anseios de uma população que estava passando por modificações muito grandes, por mudanças muito grandes, né? Uma época de revolução industrial, mudança nos métodos de produção, criação de classes diferenciadas. Então a sociologia ela surgiu para estudar esses fenômenos, né? Superlotação das cidades, porque as pessoas vinham para as cidades em busca, a cidade não estava preparada para receber, problemas de saneamento. Então a sociologia veio de encontro a essas necessidades da população. A sociologia da educação, ela surgiu para estudar o quê? Os fenômenos educacionais. Mas quais fenômenos educacionais? Os fenômenos educacionais ligados às questões sociais, tá? O mote de estudo da sociologia da educação é justamente esse. Ela estuda os fenômenos educacionais e estabelece relações entre eles, né, os fenômenos educacionais e a sociedade como um todo. É para isso que a sociologia da educação surgiu na esteira da sociologia, né, como ciência, tá? A sociologia da educação, ela se preocupa com a questão educacional, basicamente, mas ligada à questão cultural e social. Tá? Ela não estuda fenômenos cognitivos na aprendizagem dos alunos. Ela estuda apenas os fenômenos que são sociais e culturais, a sociologia da educação. Esse outro lado é a psicologia, são outras ciências que estudam, certo? Então, recapitulando, sociologia surgiu para estudar os fenômenos da sociedade. A sociologia da educação surgiu para estudar os fenômenos educacionais dentro de uma sociedade, a partir do social, do cultural. E o cognitivo não, certo? A gente vai falar aqui, nesses anos todos, né? A gente viu muitas pessoas passarem, muitas correntes. Vou falar especificamente de uma corrente que é o positivismo. O positivismo ele foi criado pelo Augusto Comte, que era francês, né? E ele é um positivista e ele acreditava muito, ele praticamente dava 100% de razão para a questão do método científico. Ele se utilizava do método científico. Para ele, tudo era definido a partir de objetivos muito claros, de uma metodologia muito clara e comprovado com o uso da razão e do método científico. Então, ele acreditava que tudo era explicado a partir da razão, ele tinha uma crença absoluta na razão, e no método científico, Augusto Comte. Agora a gente vai vir para bem mais recente, que é a questão da LDB 93/94/96. Ela foi promulgada, né, em 96. Ela dividiu a educação a educação escolar em educação básica e educação superior. A educação básica é a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, do primeiro ao nono, e ensino médio. E a educação superior é a educação ministrada nas universidades, nas instituições de ensino superior, tá? É a LDB. Ela trouxe também a questão das modalidades de ensino. Educação especial, EJA, né, que é educação de jovens e adultos. Então, ela dividiu em etapas e ela trouxe dentro das etapas alguns segmentos, certo? O que ela trouxe? Que a educação é direito de todos. Que todos têm que ter direito à educação, mesmo que não tenham tido acesso a ela na idade certa. Daí a inclusão da EJA, tá? Da educação de jovens e adultos. Ela prega também o respeito às crenças. Que crenças? Crenças religiosas, as crenças, as diferenças étnico-raciais, tá? E ela traz também muito forte a vinculação entre a educação e o mundo do trabalho. Isso focado principalmente no ensino médio, tá? Entre a educação, a prática escolar e o mundo do trabalho. Então, LDB 93/94.
Primeiramente, dividiu a educação em educação básica e ensino superior e trouxe o respeito às crenças, a questão étnico-racial, né, o respeito à questão às diferenças étnico-raciais, a inclusão, né, a inclusão e a vinculação entre a prática escolar, a prática educacional e o mundo do trabalho, e colocou a educação como um direito de todos e dever do Estado, basicamente, né? O governo ele criou várias leis com vistas a melhorar a educação brasileira. A gente tem, por exemplo, o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo dele é que os alunos fazem as provas, depois eles se inscrevem num sistema, que é o SISU, e eles escolhem as faculdades de acordo com a pontuação que eles tiram na prova. A gente já fala que o Enem é um grande vestibular, né? Ele possibilita aos alunos ingressarem nas universidades federais pelo país. A gente tem também o ProUni. O ProUni é um sistema de bolsas do governo federal, também baseado nas notas do Enem. Existem universidades particulares que têm cursos com até 100% de bolsa. Então, tem alguns critérios que são estabelecidos, renda familiar per capita, desde que o aluno consiga atender aos critérios do ProUni, ele tem acesso a essa bolsa, e bolsas assim, tem bolsa de 70%, tem bolsa de 50% e tem bolsa de até 100%. É um outro programa para ingresso do aluno, né? Existe também o FIES, que é o financiamento. O aluno ingressa na universidade particular, ele, atendendo a alguns critérios que são estabelecidos, apresentação de documentos e tal, ele tem direito a esse financiamento, que vai bancar o seu estudo na universidade e que ele só vai pagar após formado, tá? É uma opção também de estudo muito grande. E também o sistema de cotas, né? Cotas para negros, cotas para indígenas, que o governo estabeleceu o sistema de cotas para ingresso na universidade. Seria uma forma diferenciada, que, segundo o governo, é para acabar com uma distorção de anos, né? Uma distorção histórica com relação a essas raças aí. Mas nenhum desses programas sozinhos eles vão resolver, né? Nenhuma dessas legislações sozinhas vão resolver. Por quê? Elas não têm conseguido porque faltam legislações, né? Faltam políticas públicas que implementem uma educação realmente de qualidade. Então, criam-se ações isoladas, mas que ainda não conseguiram resolver o problema do acesso à universidade. Tá? Sozinhas eles não conseguem. Eles têm que vir resguardados por políticas públicas, né? Que são intervenções do Estado com políticas que vão melhorar a qualidade do ensino, certo? A gente tem vários sociólogos contemporâneos, eu vou deixar aqui só um lembrete, a questão do Edgar Morin, que ele falava, ele é muito importante no sentido de que ele dizia o seguinte, que não existia uma disciplina superior à outra. Ele falava que a gente tinha que quebrar essa hierarquia entre as disciplinas, que todas elas são importantes, né? Que todas elas são importantes para o aluno. E isso é muito sério, porque normalmente a gente, nas escolas a gente vê assim, porque o meu conteúdo, ele é muito difícil, porque o meu... Então, assim, não existe isso. Para o Morin, você tinha que quebrar essa hierarquia e ficar todo mundo no mesmo nível. E ele dizia também que o educador do século XXI, ele deveria ter 7 saberes, né? São 7 saberes importantes e necessários à educação do século XXI. Então, era importante dar uma relembrada, né, no Morin, que ele é muito importante, no Comte, dar uma olhada geral nesses sociólogos aí, né? A educação, ela pode e deve ser promotora de mudanças. De que forma? No sentido de que ela vai promover mudanças de atitudes, de valores, né, nas pessoas. A gente só consegue modificar uma situação se eu mudo a minha forma de agir, se eu mudo a minha forma de ver as coisas, né, se eu mudo a minha atitude. E a educação, ela é promotora desse tipo de ação. Né? Só a partir da educação, de fato, é que a gente vai conseguir modificar o status quo, né? A situação das pessoas. Tá? Então, assim,
É muito importante a gente pensar sobre essas questões. Eu queria deixar essa lembrança para vocês, uma pincelada nesse conteúdo da aula 1, das aulas 1 a 8, de Sociologia da Educação, e espero ter ajudado vocês nesse momento de estudo e preparação para as bimestrais. Bons estudos!